Função do primeiro grau é caracterizada por possuir uma incógnita x que possui 1 como expoente. Por isso é chamada de função do primeiro grau. Observe a representação. Podemos representar uma função no primeiro grau como f de x ou com y. F de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. Observe que esta parte aqui não muda, a x mais b. Aqui pode ser f de x ou y. Os valores de a e b são números reais. Chamamos o a de coeficiente angular e o b de coeficiente linear. Observe alguns exemplos de funções do primeiro grau. Observe que aqui nós utilizamos f de x igual a 2x mais 6. No caso, o 2 é o a, o coeficiente angular, e o b, coeficiente linear, é o 6. Nesse outro exemplo, nós temos menos 3 para A e 4/5 para B. Nesse terceiro exemplo, nós temos 2 para o A e, como não tem o B é igual a 0. É importante destacar que o valor do A não pode ser 0, pois ao multiplicar o valor de A igual a 0 com x, anularemos a incógnita, perdendo assim a função. Certo? Então, se o nosso a for 0, 0 vezes x dá 0. Então, anula a nossa incógnita x. Ela vira 0. Então, aí a nossa função deixa de ser função. Então, por isso que não pode o a ser igual a 0. Ok? Agora vamos observar como podemos encontrar essas funções do primeiro grau em nosso cotidiano. Um técnico de informática presta serviços a empresas e cobra R$ 30 por hora de trabalho, mais uma taxa fixa de R$ 40. Escreva a função que representa o preço que ele cobra por hora de trabalho e depois calcule qual seria o preço para um serviço de 3 horas. Observe, o valor fixo sempre será B, pois não muda, portanto B é igual a 40. É a taxa fixa que ele cobrou. Já o A sempre será o valor que depende do X. Nesse caso, o A é R$ 30. A cada hora ele cobra R$ 30. Né? Esse é o valor que depende da quantidade de horas trabalhadas, certo? Por isso que ele é o A. Observe como é que ficaria a função. Se utilizarmos f de x, fica 30, que é o A, vezes x, quantidade de horas que a gente não sabe, mais 40, que é o B. Ou, se usarmos y, fica 30x mais 40. Depois ele pede para calcular um serviço de 3 horas. Para responder a segunda pergunta, qual seria o preço para um serviço de 3 horas? Basta substituir o valor de x, que representa a quantidade de horas, por 3 horas. Observe. Aqui nós temos a função f de x, que agora o x vai ser 3 horas. Então, trocamos o x por 3, fica 30 vezes 3 mais 40. 30 vezes 3 dá 90, mais 40, 130. Então, quer dizer que nessa função, 3 horas trabalhadas equivale a R$ 130. Se utilizarmos y, fica da mesma maneira. Observe, 30 vezes 3 mais 40. 30 vezes 3 dá 90, 90 mais 40, 130. Y igual a 130. Portanto, um serviço de 3 horas custaria R$ 130. Raiz ou zero da função do primeiro grau. A raiz ou zero de uma função é o valor de x que, ao substituir na função, o resultado será zero. Observe. Para essa função abaixo, o valor de x que o resultado dá zero é igual a 3. Nós temos uma função y igual a 2x menos 6. Trocamos o x por 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Observe que o y é igual a 0. Então, o valor que zera a nossa função é quando colocamos 3 para x. Mas como é que podemos descobrir que é o valor 3? Afinal, aqui eu coloquei que o valor é o 3, né? Vamos descobrir.
Usando o mesmo exemplo anterior, vamos aprender a calcular. Observe. Devemos pegar a função e substituir o valor de y por zero. Peguei a função, coloquei no lugar do y, zero. Agora vamos isolar o x de um lado da equação e deixar os números no outro lado. Observe, passei o 2x para o outro lado, ele ficou negativo. O zero, como não tem valor, saiu fora. Ficou menos 2x igual a menos 6. Esse menos 2 está multiplicando com x, pode passar dividindo, ficando menos 6 dividido para menos 2. Menos com menos, regra de sinal, fica mais. 6 dividido para 2, 3. X igual a 3. Descobrimos o valor que, colocando nessa função, temos como resultado zero. Observe um exemplo no quadro. Bom, agora vamos fazer a raiz ou zero das funções do primeiro grau. Nós temos dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, nós temos y igual a x mais 2. Sabemos que para calcular a raiz ou zero da função no primeiro grau, nós temos que colocar no lugar do y o zero, para assim acharmos o valor de x, que o nosso valor de y vai ser igual a zero. Bom, para continuar, nós vamos passar para o outro lado, esse mais 2. Tá? O x já está positivo, então é mais fácil nós passarmos esse mais 2 para o lado de cá, e isolando o x na nossa direita, ok? Vai ficar menos 2, porque passou para o outro lado, ficou negativo, igual a x. O zero não tem valor nenhum, sai fora, né? Menos 2 igual a x é a mesma coisa que x igual a menos 2. Então significa que, se eu colocar para x menos 2, teremos y igual a zero. Observe. Menos 2 mais 2 é zero. Então achamos a raiz ou zero desta função no primeiro grau. Agora vamos ver esse outro exemplo. Y igual a menos 3x menos 21. Vamos colocar zero para y, ficando zero igual a menos 3x menos 21. Como queremos isolar o x, vamos passar esse menos 3x para o lado de cá. Assim ele fica positivo, ficando mais 3x. Depois, igual, esse menos 21 continua do lado de lá. Esse 3 que está multiplicando com o x, podemos passar dividindo, ficando menos 21 dividido para 3. Menos com mais continua sendo menos. 21 dividido para 3 é 7. Então, o x é igual a menos 7. Se colocarmos menos 7 aqui no lugar do x, teremos y igual a zero. Observe. Menos 3 vezes menos 7, menos com menos é mais. 3 vezes 7, 21. 21 menos 21, zero. Então, achamos o valor de x, que é a raiz ou zero da função do primeiro grau. Gráfico de uma função do primeiro grau. A construção do gráfico de uma função do primeiro grau, y igual a x mais b, pode ser feita com dois passos. Primeiro, atribuindo-se alguns valores reais a x e obtendo-se valores de y correspondentes, organizando-os em uma tabela. Segundo passo, localizando o plano cartesiano os pontos x, y e traçando a reta que passa por eles. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Vamos construir o gráfico da função y igual a 2x menos 4. Primeiro passo. Vamos aplicar para x alguns valores. Aqui eu coloco algumas sugestões, observe. Utilize sempre esses valores para fazer um gráfico de função no primeiro grau. Que valores são esses? Eu botei x menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. São os melhores valores que vocês podem colocar para termos um melhor desenho do gráfico. Peguei a função y igual a 2x menos 4 e aqui o resultado y que nós vamos achar. Apliquei em cada linha dessa a nossa função e no lugar do x coloquei o valor indicado aqui para x. Observe, menos 2 aqui, ficou 2 vezes menos 2 dá menos 4, com menos 4, menos 8. Achamos o valor do y para essa linha. Agora é menos 1 para x. Então fica 2 vezes menos 1, menos 2, com menos 4, menos 6 para y.
Depois a zero. 2 vezes 0, 0. Menos 4 para y. Agora é 1 para x. 2 vezes 1, 2. 2 menos 4, menos 2 para y. Agora 2 para x. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Depois, 3 para x. 2 vezes 3, 6. 6 menos 4, 2 para y. Agora que nós já temos os valores de x e y, podemos formar os nossos pares ordenados, que já aprendemos no estudo de funções. Menos 2 e menos 8, menos 1 e menos 6, 0 e menos 4, 1 e menos 2, 2 e 0, 3 e 2. Observe que é justamente os pares que formamos aqui, né, na tabela. Vamos para o segundo passo agora. Marcamos os pares ordenados no plano cartesiano e traçamos uma reta entre os pontos. Botei uma observação. Utilize como gráfico o mesmo modelo apresentado no estudo de funções. Eixo x na horizontal e eixo y na vertical. Já trabalhamos esse gráfico, né? Já conhecemos. Aqui nós temos o eixo x na horizontal e aqui o eixo y na vertical. Sabemos que à direita do eixo x nós temos os números positivos. À esquerda nós temos os números negativos. Na vertical, ao subir a gente tem os números positivos, ao descer os números negativos. Certo? Nesse gráfico aqui, fizemos até o menos 8 no y, porque nós precisávamos do menos 8. Tá? Não precisa colocar todos os números aqui. A gente precisa colocar apenas os números que a gente vai utilizar. No caso aqui, os pares ordenados. No x nós precisamos do menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. No y, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0 e 2. Colocando um espaço mais ou menos igual, né, de distância entre eles. Agora vamos colocar os pares ordenados nesse gráfico. Menos 2 do x tem que ligar com o menos 8 do y. Menos 2 do x tem que ligar com o menos 8 do y. Está aqui. Depois nós temos menos 1 ligando com menos 6. Menos 1 do x ligando com o menos 6. Aqui está outra bolinha. Depois, 0 com menos 4. Como a gente nunca marca o 0, a gente vai marcar só o menos 4, que no caso aqui é y, né? Então, menos 4, a bolinha ali no y. Depois, 1 e menos 2. 1 e menos 2. 2 e 0, como a gente não marca o 0, a gente vai marcar só o 2, que nesse caso aqui é x. Então, a bolinha no 2 no x. E por fim, 3 e 2, 3 no x, 2 no y, marcamos uma bolinha. Depois que a gente marca os pares ordenados no plano cartesiano, ele pede para a gente traçar uma reta entre os pontos. Então, a gente traça essa reta aqui, ó, que liga todos os pontos. Agora vamos ver no exemplo no quadro. Agora nós vamos fazer a representação gráfica da seguinte função do primeiro grau. Y igual a menos 3x mais 1. Para isso a gente precisa montar aquela nossa tabela, né, com valores para x e vamos achar um valor para y. Ficando assim, vamos utilizar para x os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. É o suficiente. No exemplo que nós vimos no vídeo, nós usamos até o valor 3, mas pode ser até o 2, não tem problema, tá? Vai dar no mesmo resultado. Assim fica a nossa tabela. Vamos começar resolvendo aqui a primeira, y igual a menos 3 vezes. O valor do x aqui é menos 2, mais 1. Se resolvermos agora, vai ficar assim, ó. Menos com menos é mais. 3 vezes 2 é 6. 6 mais 1, 7. Agora vamos resolver para x igual a menos 1. Teremos menos com menos mais. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Agora vamos usar x igual a 0. Menos 3 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Agora, o nosso x é 1.
Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 1, menos 2. Agora x igual a 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Ok? Agora com os valores de x e y pronto, já temos os nossos pares ordenados. Então já podemos montar o nosso gráfico com o nosso eixo y e o nosso eixo x. X e aqui y. No y vou precisar ir até o 7. Então observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No negativo vou precisar até o menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. O x eu vou precisar do menos 2 até o 2. 1, 2. Menos 1, menos 2. Já é o suficiente. Tá? Podemos colocar os valores aqui. Aqui é menos 1 e menos 2. 1 e 2. Agora vamos ligar esses pontos, esses pares ordenados. Menos 2 liga com o 7. Então, menos 2 do x tem que ligar com o 7 do y. E marcamos uma bolinha. Menos 1 tem que ligar com o 4. Menos 1 daqui tem que ligar com o 4 do y. Então, marcamos uma bolinha. 0 com 1, nunca marcamos o 0. Então, a gente vai marcar só o 1 no y. 1 com o menos 2, vamos ligar 1 com o menos 2. Depois 2 com o menos 5, 2 com o menos 5. Depois nós vamos ligar esses pontos. Pronto, esse é o gráfico da nossa função y igual a menos 3x mais 1. Características importantes das funções do primeiro grau. Quando o valor do a é maior que zero, dizemos que a função ela é crescente. Quando o valor do a é menor que zero, dizemos que a função é decrescente. Observe como o gráfico se comporta em cada caso. Numa função crescente, naquela em que o a é maior que zero, o nosso gráfico ele tende a crescer em direção à direita. Numa função decrescente, onde o a é menor que zero, o nosso gráfico tende a decrescer em direção à direita. Lembrando que quando o nosso a for positivo, ela será crescente. Quando o nosso a for negativo, a função será decrescente. Como determinar a lei que define a função do primeiro grau através do gráfico? Quando temos apenas o gráfico da função do primeiro grau e não sabemos qual é a lei de formação, podemos obter essa lei com algumas informações importantes. Observe. Aqui nós temos um gráfico e temos apenas 2 pontos. Mas esses 2 pontos são o suficiente para descobrirmos qual é a lei de formação dessa função do primeiro grau. Observe. O 8, número que corta o eixo y, será sempre o valor do coeficiente linear, ou seja, o valor do b. Então já sabemos que o b vale 8. O 4, número que corta o eixo x, é a raiz ou zero da função. Neste caso, temos x igual a 4 para y igual a 0. Sempre que a gente tem o valor da raiz ou zero da função, sabemos que o y será igual a 0, né? Com essas informações, podemos substituir esses valores na representação de uma função no primeiro grau para achar o a. Aqui nós temos a notação y igual a x mais b. No lugar do y, vamos colocar 0. E no lugar do x, vamos colocar 4. Como a gente tem x igual a 4 ali no gráfico, sabemos que o y é igual a 0. Então fica y0, x4. E o b, já sabemos que é 8. Substituímos também.
Vamos calcular agora essa equação para achar o valor do A. O A pode multiplicar com 4, ficando 4A mais 8. Agora passamos o 4A para o outro lado. O 0 não tem valor nenhum, pode ser eliminado, ficando menos 4A igual a 8. Esse menos 4 está multiplicando, pode passar dividindo, ficando 8 dividido por menos 4. Regra de sinal, né? Mais com menos é menos. 8 dividido para 4 é 2. Agora podemos dizer que a lei de formação dessa função do primeiro grau é y igual. No lugar do a, a gente sabe que é menos 2. E no lugar do b, a gente sabe que é 8. Observe que utilizamos apenas os valores de a e b na lei de formação. É justamente esse o objetivo dessa questão. Mas, para que isso fosse possível, foi necessário pelo menos um par ordenado xy, que facilitou o encontro do valor de a. Então, a gente precisou do par ordenado xy, né? X igual a 4 e y igual a 0, para conseguir achar o valor do a, para depois nós voltar lá na lei de formação e colocar menos 2 para a e o 8 para b. Vamos ver um exemplo no quadro. Bom, pessoal, agora nós temos aqui o gráfico de uma função do primeiro grau e nós queremos descobrir qual é a lei de formação desta função. Tá? O que nós sabemos aqui? Sabemos que o ponto que corta o eixo y sempre será o b. Então, nós já sabemos que o b vai ser igual a 3. Também sabemos que o ponto que corta o eixo x equivale à nossa raiz ou zero da função. Ou seja, o valor que eu coloco para x, no caso é 4, e eu acho y igual a 0, certo? Então a gente sabe que essa aqui é a raiz ou zero da função. Com esse par ordenado aqui, ó, sabendo que x é igual a 4 vai resultar em y igual a 0, nós vamos substituir nessa fórmula aqui para achar o valor do a. Vamos lá, vamos utilizar ela aqui. Ó. Vai ficar y igual a ax mais b. No lugar do y, vamos colocar 0. O a não sabemos, o x é 4 e o b descobrimos agora que é 3. Multiplicando a vezes 4, ficaremos com 4a mais 3. Passando esse 4a para o lado de cá, ficaremos com menos 4a igual a 3. Né? Eliminamos o zero que não tem valor nenhum. Esse menos 4 está multiplicando, vai passar dividindo, ficando 3 sobre menos 4. Não dá para dividir 3 quartos, vai ficar 3 quartos. Mas a gente sabe que o 3 é positivo e o 4 é negativo, mas com menos continua sendo menos. Então aqui nós vamos ter a igual a menos 3 quartos. Para achar nossa lei de formação, então, vai ficar assim. Y igual ao nosso A, que é menos 3 quartos, x mais b, que é 3. Então, a nossa função tem como lei de formação y igual a menos 3 quartos de x mais 3.